Cordial boa noite a todos. Muito bom, nessa noite de muito frio aqui em Porto Alegre, ter vocês aqui com a gente, né? Na casa de nosso Deus, para louvar e agradecer por todas as suas bênçãos que Ele derrama, concede a cada um de nós. Também cumprimentamos aos irmãos de casa e que possam estar na companhia de nosso Deus e juntos conosco poderem também celebrar, quando oportuno, junto de vocês, celebrar a palavra de Deus junto às suas famílias, de modo que sempre lembrem que vocês têm Jesus no coração e Ele é o amigo de todas as horas. Em Jesus amigo temos, em Jesus amigo cremos. Esse é um pouco o nosso tema para o nosso momento de culto, neste 8º domingo após Pentecostes. Que Deus possa abençoar o nosso encontro com Ele, hoje e sempre, em nome de Jesus. Queremos iniciar cantando Senhor, Tu és meu bom pastor, em alusão ao Salmo do dia, ao Salmo 23, que é o Salmo do bom pastor. Cantemos ao nosso Deus. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei? Nos campos cheios de verdor, das fontes beberei. A graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. Quando pelo escuro val da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Senhor, jamais me deixarás, pois és meu Salvador, e sempre me consolarás com teu benigno amor. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me guiarão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Vamos invocar a presença de nosso Deus? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, chegamos diante de Deus, sobrecarregados por vezes com as nossas culpas, falhas e pecados, e queremos confessar diante dele, na certeza do seu perdão, estes pecados. Certamente Deus, na sua misericórdia, vai nos acolher em sua graça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Onipotente Deus, reconheço que sou pobre, miserável e pecador. Te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Lamento de todo o coração essas minhas culpas e arrependo sinceramente. Suplico-te mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Minha vida e faz a
Se me chamarem nos dias da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Essa é a promessa do nosso Deus bondoso. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo o grande amor por nós. Por isso, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje é o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória seja ao Espírito, agora e sempre. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade de nós. Cristo tem piedade. Cristo tem piedade. Cristo tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade. Senhor, tem piedade de nós. Pai Celestial, apesar de não merecermos a Tua bondade, ainda assim atendes todas as nossas necessidades do corpo e da alma. Concede-nos Teu Espírito Santo, a fim de podermos reconhecer os Teus dons, dar graças por todos os Teus benefícios e Te servir com obediência voluntária. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podemos sentar? Vamos acompanhar as leituras para o nosso culto de hoje. A primeira, Antigo Testamento, profeta Jeremias, capítulo 23, versículos 1 a 6. Podemos contar com voluntário, voluntária? Serão bem-vindos e temos o nosso microfone à disposição. Ó Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte, a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixem o meu povo sejam mortos e espalhados. Vocês não cuidaram do meu povo, mas os espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei. Eu os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles, não ficarão mais com medo, nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda, está chegando o tempo em que farei com que Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro,
e o povo de Israel viverá em paz. Este rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Obrigado, Marina. Aqui temos uma clara demonstração de pré-anúncio da vinda do Salvador. Quando ele diz assim: farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. E esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Que nós guardemos o Salvador Jesus, prometido e vindo em nossos corações também. Queremos acompanhar agora o Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Efésios 2, 11 a 22, por favor. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo. Eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz, pela sua morte na cruz. Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus, que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça com um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Obrigado, André. Aqui nós temos uma discussão do apóstolo Paulo, né? Lembrando os cristãos de Éfeso que nem os judeus como tal são autossuficientes e nem os não-judeus são autossuficientes. Queremos agora cantar mais um hino. Ninguém nos amou como este Cristo Jesus que nos une em palavras e em atitudes. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que a glória deixou aventuras do céu, fazendo-se igual ao homem mortal. Se Cristo amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo do céu.
Se Cristo, Senhor, como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também, com fé o adorar e o amar sem cessar. Queremos também acompanhar o Santo Evangelho, quem puder coloque-se de pé. Santo Evangelho, hoje conforme Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 34. Glórias a ti, Senhor. Marcos 6, 30 a 34, a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena, teve compaixão daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, e este lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados, de perto daqui, e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Nossa confissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar? Cantamos o próximo hino. Em Jesus, amigo temos. Em Jesus, amigo temos, que sofreu a nossa dor. Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, fraco e carregado de suforos e temor, vai ao Salvador amado,
vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Cristo é o verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados humanos, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Queridos irmãos, nosso bondoso Deus possa nos conceder rica medida do seu Espírito Santo no meditarmos em sua santa palavra. Em Jesus Amigo Temos, este hino que nós cantamos, é um dos mais tradicionais na igreja cristã como um todo e particularmente muito querido dentro da nossa igreja. Mas além da tradição, ele assim o é pela profundidade teológica que ele nos apresenta. E de uma forma muito especial, muito bonita, muito carinhosa, ele fala de um Jesus amigo, de um Jesus próximo da gente, que dá a vida pelos seus outros amigos, que se faz pastor, ao ver seu povo, nós, muitas vezes como ovelhas sem pastor. Um Jesus que ensina e que fala a verdade, verdade que realmente liberta. Um Jesus que une as pessoas em torno, não de uma grande celebração, mas em torno da sua cruz. Queridos irmãos, é sempre bom lembrar que em Jesus Amigo Temos. Especialmente nessa data, nessa semana que está se abrindo para nós, teríamos a lembrança do Dia do Amigo. Agora, então, como é bom lembrar deste amigo quando este é Jesus. Nada melhor que celebrar então hoje, no dia do Senhor, no dia do nosso amigo Jesus, a Jesus, o amigo de todas as horas. O tema da amizade é atual e extremamente bíblico. Claro que hoje muitas vezes ele está no nível virtual, até por causa da pandemia. Quantos amigos se tem no Face? Vocês já se fizeram essa pergunta? Ou já nem se faz mais, né? Só vamos adicionando aquelas pessoas que aparecem ali na nossa lista. Mas é preciso perguntar, né? Perguntar e até sem medo. No Face nós temos muitos amigos, mas e na vida real? E na vida real, quantos são os amigos? Eu, de vez em quando, me pergunto, quantos são mesmo, de fato, os amigos dos mais de 1000 que tenho lá no Face, né? Quantos deles sabem efetivamente das minhas angústias? Quantos efetivamente estariam dispostos a me ajudar, a estender a mão numa necessidade? Quantos se preocupam com a minha fé e onde passarei a eternidade? Quantos amigos se preocupam dessa forma comigo? E também, claro, vale perguntar com quantos eu estou disposto a me preocupar, a fazer o mesmo. Quantos eu e vocês estaríamos dispostos a ajudar, né, destes tantos amigos que nós temos lá naquele lugar virtual? Quantos estaríamos dispostos a ajudar, além de dar aquele curtir, aquele like? Quantas vezes nós dizemos aos filhos, né, e os filhos já ouviram muito disso dos seus pais, cuidado com quem andas. Por que isso? Porque julgamos que uma boa amizade faz a diferença. Assim como uma má amizade também. Só que às vezes perceber a má amizade é difícil. E às vezes só nos damos conta da má influência tarde demais. Por isso sempre cabe perguntar: como os nossos amigos nos influenciam? Em que aspectos eles nos influenciam?
E nos aspectos de fé, eles têm de fato pensado como nós? E de que forma nós influenciamos os nossos amigos? Eles creem em Jesus? Se não creem, está tudo bem. Podemos deixar assim, mesmo que eles eventualmente se percam. A Bíblia, queridos irmãos, valoriza a amizade. E nós deveríamos fazer o mesmo. Em Provérbios 17, a Bíblia diz que o amigo na angústia se faz irmão. E quando Cristo, então, é o amigo em questão, ele torna-se mais do que um irmão. Nos descaminhos da vida, este Cristo amigo se faz pastor e que orienta na caminhada. No pecado, esse amigo, chamado Jesus, ele se faz perdão. Na morte, ele se faz vida. Na condenação, ele se torna salvador. Tem um ditado que diz que o cão é melhor amigo do homem, não é verdade? Mas o homem não é o melhor amigo do cão. Haja vista quantos amiguinhos desses são destratados, estão abandonados aí na rua. Uma versão teológica desse versículo bem que poderia ser: Deus é o melhor amigo do ser humano. Mas o ser humano não é o melhor amigo de Deus. Aliás, nem amigo é, pois foi necessário Deus amar este ser humano enquanto era inimigo, enquanto éramos inimigos, para que fôssemos chamados amigos de Deus. A soberba humana abandonou a Deus. Nosso pecado provocou a inimizade mortal entre o ser humano e Deus, entre Deus e nós. E o pecado não é virtual, ele é real na nossa vida. E tem consequências. Nos afasta de Deus, nos afasta do nosso amigo. Afinal, sem fé, a amizade com Deus é apenas virtual, sem efeito na prática, facilmente deletável, cancelada, bloqueável. Felizmente, Cristo também é nosso amigo e real. Ele nos curte, compartilha boas novas com o Evangelho e nos convida para sermos realmente seus amigos e irmãos enquanto integrados na grande família da fé, como vocês o são, como nós o somos filhos e amigos de Deus, integrados à grande família da fé. Pela fé, Abraão foi chamado de amigo de Deus, aquele personagem importante do Antigo Testamento, como expressa Tiago 2,23. A fé pressupõe proximidade, estar unido com Deus, estar presente junto dele, ter conhecimento, ter mútua intimidade. A fé cristã, ela é pessoal. A minha fé não salva a minha esposa. A fé do nosso músico Abraão e presidente não salva a esposa Marina. Não. Ambos compartilham a mesma fé e aí ambos são salvos porque o Abraão crê e a Marina crê. Cada um na sua relação pessoal com Deus vão ter a salvação, mas a fé de um não salva o outro. Por isso que nós precisamos estar muito atentos. Da fé em Jesus Cristo é que vem para nós o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus. E somos feitos então filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Fé que é criada e mantida pela palavra, a Bíblia, e os santos sacramentos. E daí temos a validade eterna para a vida de fé que cada um de nós temos. Que bom que em Jesus amigo temos. Que bom, melhor ainda, que em Jesus, amigo cremos. Quem avisa, amigo é. É um outro ditado nosso, né? Essa foi a intenção de Deus quando enviou Jeremias para anunciar o seu juízo aos governantes de Israel. Eles tinham os falsos deuses como amigos. Diante disso veio a condenação divina. Ai de vocês que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidarão do meu povo. Ou melhor, vocês não cuidaram do meu povo. E agora eu castigarei vocês. Sou eu, o Senhor, que está falando. Uma dura palavra de Deus dando um alerta para o seu povo. Ele queria ser amigo deste povo. Como um amigo que não enxuga as lágrimas, mas não as deixa cair, Deus coloca-se como um verdadeiro e fiel amigo do seu povo. Ele fala a verdade. Não deixa que o povo siga em erro, denuncia o seu pecado. Mas também como um verdadeiro amigo, um amigo leal de todas as horas, anuncia também o perdão.
a reconciliação, a restauração para todo o arrependido. O texto diz assim: eu farei com que de Davi venha um rei justo. Esse será chamado de Senhor, nossa salvação. E assim Jeremias aponta para o Jesus, o nosso amigo, o Jesus em quem nós cremos. Quando se pensa num amigo verdadeiro, Deus quer ser o primeiro e o mais importante. Não por soberba dele, ele não precisa disso, mas por nossa necessidade. E é aí que nós precisamos estar bem atentos para isso. No pecado, nem sempre caímos sozinhos. Vamos nós e outros tantos. Às vezes por más influências. Então estejamos espertos. Mas a salvação sempre precisa vir de fora de nós. De alguém que nos estende a mão. Que nos seja pastor. Que nos reconduza à paz e à segurança de plena comunhão com Deus. Livrando-nos da morte. Não apenas física em muitos casos, mas sempre da morte eterna. E isso Deus nos faz por Cristo Jesus, o nosso verdadeiro amigo. Disso provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados se humanou, diz o hino que nós cantamos agora. Veio com o seu sangue puro, dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Em Cristo Deus se faz o amigo de todas as horas. Por isso, em Jesus, amigo temos. E em Jesus, amigo cremos. Não importa quanto esse amigo Jesus é rejeitado. Nós vimos no Evangelho. Jesus segue em frente em favor dos seus amigos. E vai até a cruz por eles. Vê-os como ovelhas sem pastor. Como nós ouvimos a concepção de Jesus, a visão de Jesus daquela multidão que o procura e se compadece dela. Então Jesus deseja cuidar deles, nutri-los com a verdade que liberta, ensinando a eles a respeito do amor, da prática da vida, da fé e da salvação eterna. Jesus também derruba os muros dos sentimentos e ideologias que tentam construir ao nosso redor para nos afastar de Deus. Jesus derruba esses muros para nos ter juntos dele. Por isso, em Jesus, amigo, cremos. Esta fé tem valor real em nossas vidas, pois nos leva para a eternidade. Percebendo a acessibilidade de Jesus e do seu poder, do seu conhecimento e ensino, as pessoas procuram Jesus. As pessoas o cercam ali no Evangelho. Ele até tenta descansar um pouco, mas eles o encontram novamente. Se ele não as atendesse, quem o faria? Quem se importa com ovelha sem pastor, a não ser um lobo faminto? O diabo anda ao nosso derredor, buscando sempre alguém para devorar. Já Jesus não é mercenário. Jesus não nos desampara. Cuida, protege e atende-nos mais uma vez. Esse mesmo sentimento Jesus tem conosco. Não nos despede vazios, com fome e sede da sua justiça. Ele se torna proteção, abrigo e salvação em todos os momentos, para nós também. Naquele momento ele faz a partilha de 5 pães e 2 peixes, saciando a necessidade momentânea daquelas pessoas. Mas também manifesta o seu poder, o poder que mais tarde iria levar estas pessoas, como nós também, à vida eterna. Jesus dá sempre atenção a Ele, a nós, quando nós buscamos a Ele na sua palavra, nos sacramentos e na igreja. E como é bom nós podermos estar retomando gradativamente os nossos cultos, buscando nos reunir, buscando estar presentes, buscando reforçar a nossa fé na palavra, nos sacramentos, na comunhão com os irmãos. Através da palavra e dos sacramentos, da comunhão com os irmãos, Deus renova em nós a certeza da sua amizade por meio de Cristo. Esta é para judeus e para não judeus, é para todos que querem crer nele. Através desses meios, sim, ele renova em nós a certeza da sua amizade salvadora para com todos nós. Assim ele cria em nós um coração puro. A amizade na Bíblia, queridos irmãos, é tema real e importante. E deve ser assim também na nossa vida. Como é bom ver nossos irmãos reunidos em profundos laços de amizade.
E Jesus é aquele que nos une através da sua cruz. Ele é o amigo de todas as horas. Por isso, em Jesus amigo temos, e em Jesus amigo cremos. E que possamos juntos ter muitos amigos ao redor de Jesus, para conosco usufruirmos da bem-aventurança eterna. Que assim seja, queridos irmãos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós passaríamos de imediato ao nosso momento de ofertas. Temos lembrado que então nossas ofertas têm ficado para o fim dos nossos cultos. E por outro lado, lembramos que quem desejar fazer a sua ajuda na aquisição das telhas, especialmente nessa campanha que estamos fazendo para cobrir o nosso salão, estamos todos desafiados. Ainda faltam algumas das 28 que precisamos, já temos um bom esforço despendido, mas gostaríamos de ter os irmãos também juntos, unidos conosco, nessa missão, nesse sonho, nesse objetivo de até o final do ano cobrirmos o nosso salão. Está feito o desafio. Que Deus toque o coração dos irmãos, dos amigos, para que assim possam proceder nos ajudando da forma como for possível. Está aí a nossa diretoria que pode atender ou responder a como vocês poderão nos ajudar. Queremos lembrar os aniversariantes da semana. O Ricardo Marques da Silva, que é um dos nossos benfeitores nessa história da reforma do salão. Aliás, Ricardo, um grande abraço fraterno da comunidade da Paz e também um feliz e abençoado aniversário, já que tu já o realizaste, né, estiveste conosco. Como é que foi? A gente nunca mais vai esquecer o dia da compra das nossas telhas, aí, porque foi no dia do aniversário do Ricardo. E também temos a Fábio, né? A nossa irmã na fé aqui, também completou aniversário. Queremos pedir que Deus abençoe ricamente. Mais uma vez, queremos incluir o nosso propósito, né? Colocar diante de Deus o propósito de conseguirmos cobrir o nosso salão, e temos a certeza de que Deus vai abençoar e vai permitir que todos nós nos unamos nessa tarefa e vamos conseguir. Pergunto, temos um pedido, agradecimento a mais a fazer? Enquanto vocês pensam, quero lembrar também, hoje eu soube né? Ainda hoje de manhã eu não sabia, hoje que o nosso presidente deu alta do hospital. Vamos pedir que Deus abençoe a sua contínua recuperação. Algo mais? Falemos com Deus em oração. Querido e bondoso Deus, como é bom saber que temos a Ti como o nosso grande e melhor amigo. O amigo que vai até as últimas consequências para nos ter junto dele. Tu, Senhor, vieste à morte de cruz, para mostrar o quanto fiel e verdadeiro Tu és. Permita, Senhor, que por meio do Teu Espírito Santo, jamais abramos mão da amizade verdadeira e de fé que temos contigo. E permita, assim, permanecermos para a vida eterna, em fidelidade de fé a Ti. Senhor, queremos incluir diante das Tuas graças, o Ricardo e a Fabiana, que Tu possas continuar abençoando a eles neste aniversário e fazer com que as Tuas bênçãos recaiam sobre eles, sobre suas famílias, sobre sua vida pessoal e profissional, e de uma forma muito especial que eles possam continuar tendo bem ciente que em Jesus eles têm um grande e verdadeiro amigo, e assim possam seguir na caminhada da vida. Senhor, também Te louvamos e colocamos diante de Ti os passos para nós concluirmos a cobertura do nosso salão. Tu tens nos abençoado através da comunidade da Cruz Petrópolis, também Tu tens nos abençoado com irmãos que já conseguiram fazer aí o seu engajamento nessa campanha. Permita, Senhor, que cada um da sua forma possa continuar contribuindo para que nós tenhamos bom êxito e consigamos cobrir o nosso salão e já fazer mais algumas reformas com a ajuda de todos. Senhor Deus, assim nós queremos também nos colocar nas Tuas mãos graciosas pelos enfermos. Particularmente queremos Te agradecer pela recuperação de nosso presidente da República. Queira, Senhor, cuidar dele, da sua família, e também que ele possa então, ao voltar à sua plena atividade, continuar zelando para o bom cuidado do nosso país. Te pedimos, Senhor, que Tu guardes também todas as equipes médicas que estão cuidando de todos em meio às lutas e o combate à Covid. Senhor, fica conosco, nos dê um bom momento de estarmos na Tua ceia celeste que Tu preparaste para cada um de nós, como diz o Salmo 23, a fim de usufruirmos da Santa Ceia.
Prepara o nosso coração e faz-nos reconhecer que, através da Santa Ceia, Tu nos dás perdão, vida e salvação. Assim pedimos, assim agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar? Cantamos Graças Dou por esta vida, em homenagem aos aniversariantes aqui lembrados, aqui presente a Fábio, né? Mas o Ricardo costuma assistir aos nossos cultos, que ele também possa usufruir com muito carinho. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por teu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas dos caminhos, pelos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Queridos irmãos, em cumprimento à ordem de nosso Senhor Jesus Cristo e atendendo ao seu gracioso convite, celebremos a Santa Ceia para o fortalecimento de nossa fé na remissão dos pecados, para o progresso na vida piedosa e para testemunho de comunhão e fé. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar. Dá-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que possamos fielmente comer e beber dos frutos da sua cruz e receber as bênçãos de perdão, vida e salvação que nos dás no seu corpo e sangue. Ouve-nos quando oramos em seu nome, como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou aos seus discípulos, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão de todos os vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Irmãos,
Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar? Queremos participar da ceia agora, sendo acompanhados por um hino que nós projetaremos. Sejam, pois, bem-vindos à mesa do Senhor, a cada 4, 5 pessoas aqui à frente. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. Toma e come. Este é o verdadeiro corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dado à morte na cruz por nós. Também toma e bebe. Este é o verdadeiro sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, derramado na cruz por amor de vocês. Ao Filho que morreu na cruz com glória. Irmãs e irmãos em Cristo, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador vos preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Com paz, o Senhor vos acompanhe. Irmãos, que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador os preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vamos dar graças? Juntos. Sempre que participamos da Santa Ceia, ó Senhor, estamos testemunhando a respeito da morte de Jesus por nossa causa, até que Ele venha novamente. Nós te agradecemos por este alimento espiritual e pedimos que assim aumentes a nossa fé em Ti e o amor para com todas as pessoas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém, amém, amém. Podemos sentar? Queridos irmãos, breves recados. Nessa terça agora, dia 20, temos às 19 horas
um conselho do Distrito Porto Alegrense. Eu já comentei em outras oportunidades, importante nós termos a representação da nossa diretoria. Sei que nosso presidente aí tem um programa lá na rádio, não sei como é que ele vai conseguir fazer, né? Mas não deixemos, né, de termos uma representação. Nós temos vários integrantes, a gente manda o link, vamos participar, é importante, vai ser apresentado nessa reunião, nesse CODIPA, um dos nossos projetos, e a gente precisa estar marcando presença. Então, todos convidados. Aí no próximo final de semana, então, nosso culto, domingo, 19 horas. Este mês de julho é aquele mês de folga que nós estávamos, nós trabalhamos todos os anos, né? E então, nós teremos apenas o nosso culto. Provavelmente o pastor Edgar vai estar com vocês no final de semana. E nós temos também, como aviso, nossa campanha das telhas. Ainda faltam pontinhos, né? Estamos com a certeza de 12 telhas, né? Então vamos à luta e mover e convencer e trabalhar com os nossos irmãos para que a gente chegue ao resultado de, quem sabe, fechar as 25 telhas. Tive uma promessa hoje de tarde de 2 lá da Céu da Cruz, né? Vamos ver se elas se confirmam, creio que vão se confirmar, mas acho que a responsabilidade é bastante nossa. Nós temos potencial para irmos um pouco mais além. Então, contando com a ajuda de todos, nós queremos concluir aí esse processo com chave de ouro, né? Então, que Deus abençoe a todos. Na nossa noite de oração, coloquemos o nosso projeto, a nossa comunidade, as nossas atividades, para que a gente possa seguir em frente e por que não, né? Final do ano, inaugurar mais uma partezinha, pelo menos o telhado coberto, né? Ficamos o ano passado, 19 nós construímos, 20 não deu para ir avante, mas 21, dentro daquela baita ajuda que veio da Céu da Cruz, né? Por meio dos ferros e tudo mais, né? Que o Ricardo e o seu Jorge aí... Se o tempo tiver nos deixar, não chover, até outubro já está telhado. Perfeito, olha só, então, de repente já... Não sei se a gente faz lá dentro, mas em algum momento nós temos que fazer, né, para agradecer a Deus por conseguirmos mais uma etapa. E assim a gente vai em frente, né? Estou extremamente otimista, muito grato a todo mundo que está pegando junto, né? Agora vamos mais um pouquinho, vamos nos unir ainda e chegar em frente. E os amigos que aí de casa nos acompanham, tenham todos uma abençoada semana, fiquem com Deus. Boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei a hora que você vai assistir. Para nós aqui é boa noite, tenham todos uma boa semana.